quando saiu um estudo que mostrava em tubo de ensaio antigo que a ivermectina ela agia em alguns receptores e diminuía a replicação viral in vitro. E aí existe uma polêmica de alguns estudos que mostram que isso não é reproduzido nos casos com estudos robustos e randomizados. Tem um estudo de meta-análise que é eu não vou dar bola para estudo neste momento, eu vou dar bola para o meu paciente, não causando malefício, que esse é o princípio da medicina, você não causar malefício para o seu paciente. Você está no dia a dia. Eu vou dar um exemplo clássico, que as pessoas falam que o berço da ciência é no mundo ocidental. Aqui no Brasil tem um colega, o Flávio Cadejani, que acabou de publicar um trabalho maravilhoso. Quando eu fui atrás da corticoide, os estudos falavam que aumentava a replicação viral por uma análise mal feita dos estudos. Ninguém foi ver o que aconteceu com quem tomou corticoide naqueles estudos. Eles tinham aumento de replicação viral, mas tinham uma melhora clínica. Agora, eu nem vi esses estudos, eu recebi o estudo do brilhante Marcelo Amato e vi que diminuía a mortalidade. Meu paciente estava para ir para o tubo, eu dei pela primeira vez no mundo ocidental corticoide, baseado no que eu percebi que era uma doença inflamatória. Isso chama-se observação clínica do médico que está na beira do leito. Ô, você fala, aí eu fiquei falando sozinho durante 3 meses até saírem os estudos que provavam. Então, vamos na observação. Sami, se acharam um caso de hepatite por ivermectina, você pega esse caso, ele é o caso que na estatística a gente elimina da curva, porque não é isso que eu dou. Por exemplo, eu analiso, eu já tive acho que pelo menos uns 1.500 casos, eu não parei para contar, eu tive só 7 perdas, dessas 7, 5 morreram com Covid, mas não de Covid, 2 morreram de complicação de respirador, e foram pessoas acima de 70 anos, em mais de 1.500 casos que a gente já viu ao longo desse ano. Então a gente tem uma estatística que vale a pena os colegas, e não sou só eu, vale a pena os colegas observarem o que eu estou fazendo. Eu não quero impor tratamento para ninguém, eu quero entender que alguma coisa que eu estou fazendo está adiantando. Talvez seja o corticoide na hora certa, talvez seja isso, talvez não esteja associada, mas tem alguns estudos com a nitaxosamida, que é anita, com a ivermectina, e até com a cloroquina, que eu não uso, não porque eu sou contra, mas é porque eu acho que você não tem que encher o paciente de remédio na primeira pode dar gastrite, pode vomitar, e você tem que ter um controle. Eu acho que é importante você controlar a inflamação no início. Então, eu sou contra a kit. Você não pode tratar a medicina que nem você faz McDonald's. O tratamento é individual, ele é humano, e se você quer saber, nós temos que observar os resultados, que nem observei no corticoide lá atrás, fiquei falando sozinho. Vai observar os resultados de Porto Feliz, vai observar os resultados de Porto Seguro, vai observar os resultados de São Lourenço, e vai observar os resultados que no Pará, que a gente controlou o colapso lá atrás, não tinha tanta política, então os médicos prescreveram sem a pressão política, porque existe uma pressão que o medicamento não funciona. Eu não sei se esse remédio funciona ou não, eu sei que a gente montou uma estrutura e que se eu dar o corticoide na hora certa, ele ajuda, mas vamos observar por que Búzios negativou, vamos ver o que aconteceu lá. Agora, a medicina não é a base de kit, medicina é a base de entrevista, de exame físico, e eu tenho que falar dessa cepa agora, ela é mais agressiva, sim, porque eu e os colegas, conversei com vários colegas, eu não internava ninguém quando eu começava a tratar desde o começo. Quando eu falo ninguém, é ninguém mesmo. Tive um caso só, inclusive uma pessoa extremamente influente que acabou internando, graças a Deus teve alta. Foi muito complicado, mas graças a Deus deu tudo certo. Mas naquela época você não interna ninguém, todo mundo eu tratava em casa. Qual é a vantagem disso? Onde me baseei isso? Na solução do colapso do Pará, e eu trato todo mundo em casa, ainda estou tratando. Só que agora não é todo mundo que responde 100%, eu tenho que internar pelo menos 2%. Desses quase 500 que eu vi agora, nessas primeiras 3 semanas, eu tive que internar uns 10. Estão todos respondendo ao tratamento, porque eu estou usando uma outra estratégia, de novo, baseada na observação
baseada em como funciona essa doença, que é uma vasculite sistêmica. Ficou claro para mim o mecanismo dela. O vírus se quebra, ele vai nos vasinhos, inflama os vasinhos, coagula os vasinhos do pulmão, não respira, coagula os vasinhos do sistema nervoso, dá alterações neurológicas, na grande maioria das vezes leve, mas é uma doença, é uma vasculite. Por conta disso, entrou um paciente no meu consultório que tomava um remédio justamente para vasculite, ele não teve falta nenhuma, com 75% do pulmão tomado. Na observação, eu falei, aí tem coisa. Fui ler os editoriais de uma revista Lancet, não estou sozinho nessa observação, nós estamos em guerra de novo com essa epidemia. Fui dormir essa noite às 4 horas da manhã, porque fui ver 25 casos em 3 hospitais que eu estou tendo, estou abraçando o mundo, mas vai passar. E o que acontece é o seguinte, eu estou em época de guerra, estou fazendo de comum acordo esse medicamento e estou evitando um monte de gente que vá para o tubo, que às vezes não responde tão bem como respondia com a cepa anterior. Mas é importante que se diga que é hora de parar de brigar, é hora de olhar o paciente em primeiro lugar e ver por que os outros locais estão dando certo. Isso que é importante ver. Então, esse caso de hepatite, você sabia que não existe estudo robusto, randomizado, mostrando que a ivermectina cura piolho? E nem assim o pessoal não fica proibindo as pessoas de prescreverem remédio para piolho. Mas é dose única, não é SARM piolho, eu acho que é dose única. O problema mais grave, pelo que eu entendi, eu não sou médico, é no uso mais contínuo, como o caso da Covid. É muito observador e você só acrescenta, Sami. Agora, a dose que a gente prescreve são doses prescritas pelo medicamento e não é só em dose única. Às vezes tem que fazer 2 doses na semana no piolho. E agora, se você fez esse comentário para a gente ver a relevância da toxicidade, não, eu levantei Claro, não, mas você está preocupado. Eu preciso informar quem está nos assistindo. Quem prescreve dermatologista, ele sabe quantos pacientes ele teve de transplante hepático. Pergunta para qualquer um dermatologista. Ele não teve. Quantas vezes eu tratei pessoas simples, que às vezes a gente ajuda, que vai no consultório, e nunca teve. Ô Zé Balos, isso, você sabe que eu preferia falar? Você já esclareceu a gente aqui, que é um negócio que a gente está vendo, tem muito caso, essa cepa ela é mais agressiva, é mais complicado. O que a gente tem que fazer? Qual é o procedimento para a gente? Quem já teve, quem não teve, quem está com medo, o que tem que fazer? O que você aconselha? Vamos lá. A cepa é mais agressiva, a pior coisa que pode fazer, aí vai ser um pouco, vai ser meio contrário ao que a gente está falando aqui de lockdown. Porque como é que se começa o lockdown? Qual é o princípio do lockdown? O lockdown, ele apareceu para você se estruturar o sistema de saúde para absorver leitos. Não é para as pessoas não pegar. Apesar dessa cepa ser mais agressiva, desses 500 pacientes, 97% deles eu continuei tratando ambulatorialmente, mostrando que ainda temos uma bela resposta superior àqueles 85% que não acontece nada da cepa anterior. Eu não sei os números reais dessa cepa, quantos são aqueles que respondem assintomaticamente. Mas uma coisa é certa, não é também para ficar em pânico, porque temos tratamentos, eles continuam respondendo a grande maioria, mas respondem menos. Antigamente eu internava 8 casos eu tinha em média, porque eu atendi um monte, mas não internava quase ninguém. Hoje eu estou tendo que internar, por exemplo, internei uns 10 casos que começaram a tratar desde o começo, mostrando que não tem uma resposta, e tive que abrir mão de um medicamento que está realmente funcionando. Agora, o que você deve fazer para se proteger? As medidas são as mesmas. Então você pega o lockdown, ele fez para pegar a estrutura. As medidas, por que as pessoas estão pegando mais em casa? Tem os trabalhos que falam isso e tem o que eu estou observando. Antigamente, o rapaz chegava da balada, passava para um membro da família, 2. Hoje passa para todo mundo, mostrando que a cepa é 2,5 vezes mais transmissora. E por que em casa passa mais? Porque as pessoas em casa estão mais relaxadas. Quando estão abertos, isso é a interpretação
do fato de que eu continuo vendo números subindo, do fato de que você pega a Flórida, que aberta tem menos casos, do fato que você pega Araraquara, que deixa tudo fechado e aumentam o número de casos. Então, a dedução que eu faço é que quando você está mais enclausurado na residência, você relaxa. Quando você sai, tomando as medidas de segurança, com máscara, ou você vai num restaurante que, como não é clandestino, as coisas estão abertas, eles estão tomando as medidas de proteção, você lava as mãos, você usa máscara em lugares fechados, você corre num parque ao ar livre, você pode passar máscara no pescoço quando corre para a tua saúde, chegou perto de alguém, 1,5 metro, põe a máscara. Então, eu acredito que a falta de ventilação na residência faz com que isso piore. Então, parece paradoxal que colocaram na cabeça das pessoas que tem uma interpretação errada, que você fica em casa para não pegar a doença. O propósito não é esse, porque se não pega a doença, a epidemia não acaba. Nesse exato momento, das pessoas que eu internei, não perdi ninguém, todas, eu e outras pessoas também que têm estatísticas parecidas, todas essas pessoas estão se imunizando. E um dado interessante é que lá em Manaus, por exemplo, as pessoas de classe mais baixa não foram responsáveis pelo boom. Foram responsáveis pelo boom as pessoas de classe mais alta, que foram inclusive usar os hospitais privados do Pará. Agora que Manaus está em queda, o maior problema é a rede privada lá no Pará, que agora o pessoal está indo para Manaus, porque já está sobrando espaço lá. Mostrando o quê? Que a reinfecção é mínima com essa cepa. É mínima. Quem fala que tem reinfecção, que o trabalho dá 60%, isso é o que a gente observa, que nem eu estou observando. Então, eu tenho um modelo de tratamento inquestionável. Eu nunca fui arrogante de sair falar. Tenho casos graves que eu atendo no hospital, tenho uma equipe maravilhosa. Aliás, eu quero agradecer as fisioterapeutas do Brasil inteiro. Eu tenho hospitais de ponta, mas esses profissionais estão fazendo a diferença entre tirar um paciente do oxigênio ou não. Nós estamos em guerra, gente. Essa fase agora é o dobro do que veio na primeira. Muito bem. Então, quer dizer, ela essa nova cepa que eles chamam, né? Não sei se é cepa, tem cepa de Manaus, agora parece que vai aparecer outra cepa na Europa, que fala que vai ser a quarta onda e tal. O que acontece, que parece que você foi bem claro aí, que é o seguinte: esse vírus, essa nova cepa transmite para mais pessoas, ela é mais transmissível do que as outras, então muito mais gente se infecta e aí precisa muito mais leito e muito mais atendimento para essas pessoas. Aí que está o grande problema dessa nova cepa, é isso? Precisa mais leito porque não usa um tratamento eficiente. Tem tratamento, eu estou falando desde março aqui, gente. Exato. Só 98% eu não precisei internar. Então, mas Zeballos, mas o tratamento, se eu chegar no hospital, o médico vai me dar um medicamento ou não? Tem médico que não dá medicamento nenhum? Não é isso que tá, falta uniformidade, tem muita briga, tem gente querendo defender ponto de vista, em vez de botar o paciente em primeiro lugar, ir lá com humildade, observar o que dá certo. Aí, mas o estudo diz que não dá certo, como é que tá dando certo na cidade? No corticoide foi a mesma coisa. O corticoide falaram que aumentava a replicação, mas espera aí. Mas o Zeballos está tendo resultado. Os colegas que estão repetindo esse tratamento estão tendo resultado. Então é hora da gente observar. Observação é fundamental. Por que o asiático é tudo aberto e tem menos mortes, tem menos casos? Porque além deles sair, eles têm uma estrutura cultural de um distanciamento nato. É isso que na primeira entrevista que eu dei aqui, eu brinquei, nós vamos ser asiáticos, vamos nos cumprimentar assim. Primeira... Sem tocar, né? Ô Zeballos, deixa eu só complementar, eu sei que o Morgado tem uma pergunta. Quer fazer, Morgado? Não, ele já falou, eu ia perguntar a respeito da reinfecção, porque muita gente tá preocupado com isso, tá tendo reinfecção e não tá saindo de casa, tá muito mais preocupado do que no começo da pandemia, que ninguém tinha nem pego, né? E aproveitar, o senhor ontem a gente conversou a respeito dessa pauta aí, e o senhor tava falando a respeito também dos ônibus, né? Porque o senhor falando a respeito do lockdown, só que o ônibus é o transporte público, todo mundo aglomerado e essa diferenciação aí. Por que mesmo com o transporte público funcionando, não teve essa alta antes e está tendo agora? Então, nós temos que observar fatos e depois interpretar os fatos. O fato é
que quando liberaram os transportes públicos, não teve o boom. E as aglomerações continuavam. Parece paradoxal, mas eles estavam de máscara. Mesmo aqueles que deixam a máscara no pescoço, no ônibus, vamos dizer assim, ele tem que estar infectado para transmitir. Então, a interpretação de, na aglomeração dos transportes públicos, não ter causado, a minha possível interpretação é que os cuidados são muito diferentes de quando você está bêbado, abraçando, beijando e fumando. Exato, sim. Ou quando você está no meio da festa. Tanto que os estudos mostram que as crianças, elas se infectam mais nas festas de criança do que nas escolas. Então, quer dizer, existe esse diferencial que nós temos que ficar atento. Então, por que os transportes públicos não aumentaram lá atrás? Eu estou discutindo esse fato. Sim. Não causou boom. A provável explicação é essa. O que me preocupa com o lockdown é que as pessoas têm a noção errada de que ficar em casa elas vão estar protegidas, e elas não estão, porque os números não estão mostrando isso. Os números não estão mostrando isso. E quando você olha o contexto, se você foca só na solução do problema do Covid, que é um problema sério, nós estamos lidando com vidas. Então, se você colocar vidas em primeiro lugar, eu estou vendo pessoas que não foram fazer check-up, que estão com câncer. Eu não estou vendo os casos de dengue que não estão sendo documentados. E o que acontece? Você atrapalha uma economia e depois entra no círculo vicioso, porque você não vai ter uma estrutura econômica para criar leitos. Então, na realidade, eu acho que nós temos estratégias hoje, que já aprendemos um ano, que podem ser aplicadas. Uma são as vacinas, que estão em caráter experimental, não quer dizer que elas protegem 100%, mas elas podem minimizar a doença e acaba com fatalidade, que é o que todo mundo tem receio, e com colapso. Esse tratamento que a gente pratica, que eu acredito que é dar o corticoide na hora certa, o corticoide na inflamação certa, mesmo que eu não abra mão de dar a ivermectina, desde que o paciente se encaixe, tratamento individual, nem vitamina D, eu não abro mão de dar esses medicamentos. Por que eu não abro mão? Não sei se funciona ou não, mas desde março eu estou dando e não interno ninguém. Comecei a internar agora, gente, que fez o tratamento. Como é que eu vou ignorar isso? Então, não posso ignorar isso. Então, esses tratamentos, essas cidades modelos, têm que ser visitadas, explicar por que Porto Seguro, por que São Lourenço não tem óbito, por que Búzios negativou. Vamos olhar lá, porque depois a gente vê os estudos. Talvez seja porque o paciente tem um efeito placebo, talvez seja porque o paciente ele é acolhido logo e toma o corticoide na hora certa, que aliás estão confundindo kit Covid, que está morrendo um monte de gente porque toma corticoide no primeiro dia. Isso é um crime. E aí eu concordo com meus colegas de UTI, que às vezes não acreditam nisso, mas tem gente fazendo pulsoterapia, que é corticoide em altas doses na hora errada. Tem gente dando corticoide desde o primeiro dia. Isso é um erro. Isso atrapalha o desenvolvimento da imunidade. Então, tem alguns detalhes que tem que ser feito. Agora, vamos observar os locais que estão dando certo. Vamos observar, daqui a pouco os colegas meus que estão assistindo, eu quero deixar claro que essa doença é uma inflamação, ela é uma vasculite que forma coágulo em pequenos vasos, que quando vai para o sistema nervoso central, perde olfato, quando vai para o fígado, aumenta as provas hepáticas, ele aumenta a probabilidade de trombo nas artérias do intestino. Então, é uma vasculite, por isso que medicamentos novos são um pouco mais caros contra a vasculite, tem um papel promissor, e eu já estou fazendo de comum acordo com o paciente quando eu vejo que a resposta não está adequada. Então, nós temos os seguintes recursos hoje, gente. Essa doença para você tratar, por isso que anticoagulante funciona, por isso que corticoide funciona, por isso que talvez alguns biofármacos vão ser documentados que funcionam. Você tem que tratar desde o começo, independente do remédio que você vai dar. E, gente, vamos observar os locais modelos, porque é inadmissível, eu falo aqui desde março, o que mais mata é o tratamento tardio. Eu não quero saber mais briga de se faz, se funciona ou não funciona. A soberania do médico é inabalável. O médico com o seu paciente, ele que decide. Eu não vou admitir um advogado dizer se meu paciente pode ou não tomar um remédio. Qual é o critério dele? Qual é o interesse dele? Boa. Ele quer salvar o paciente? O que ele quer? Qual é o interesse que está por trás? Como eu não vou dar palpite no veredito de um juiz? Boa. Eles estão baseados em quê?
Onde está se baseando? Cadê o estudo que mostra que o Tamiflu protege contra esse vírus e o pessoal dá e ninguém fala nada? Você fala muito bem isso, né, Ozebalos? Que observação, você vai observando, você vai tendo tempo para entender como é essa doença. A gente está vendo os últimos casos. Ozebalos, deixa eu fazer uma pergunta para. Posso fazer? Ozebalos, no começo os caras estavam dando Tamiflu, né? Lá atrás. Isso. E ninguém falou nada, que está errado, que pode, que não pode. Ninguém falou nada. E no começo, Ozebalos, no começo estava entubando pra cacete, né? E aí eu fico numa dúvida agora. A gente vendo o caso recente do Paulo Gustavo, humorista, tomara que ele se recupere, que está sendo entubado. Por que entuba? Segundo o pessoal que trabalha com ele, falou que ele estava consciente, foi um dos protocolos para ajudar na recuperação dele. E eu queria que você falasse por que no começo entubava, lembra na Itália, que a gente vê aquelas imagens, e o que você observou agora para entubar os pacientes? Bom, com a cepa anterior lá atrás, o corticoide foi um divisor de águas. Eu tinha orgulho, eu não tinha entubado ninguém. Eu tinha esse orgulho. Agora, com a cepa nova, como ela se replica mais rápido, ela inflama mais rápido, às vezes não dá tempo do anti-inflamatório fazer efeito. Infelizmente, desses 10 casos ou 12 casos que eu já vi, ou 20 casos que eu já vi, eu tive que internar, eu tenho 3 casos entubados ou 4 casos entubados. Então, respondendo a tua pergunta, por que dessa vez eu tive que entubar? Mesmo até entrando com outro biofármaco, mas estou tirando um monte de gente do tubo, com umas outras opções de tratamento. Sou muito grato aos intensivistas dos hospitais que eu trabalho, eles me apoiam demais. Agora, o que o pessoal tem que entender é que tem um filme de terror quando a pessoa vai para o tubo, nem sempre é verdade. Se a doença está avançando e você tem que colocar o paciente no tubo é uma coisa, mas se a doença, você está botando ele na ventilação assistida para esperar o ciclo da doença, que a doença tem começo, meio e fim, ela tem um pico, e nesse pico põe a vida em risco, e quando ele entra em insuficiência respiratória, que é a principal complicação aguda na causa de fatalidade, apesar de terem outras, tem embolia pulmonar, tem trombo, nos casos mais graves. Repito, 98% da minha estatística pessoal eu estou tratando em casa. Estou falando dessa minoria para não gerar pânico. A intubação é um recurso, e por isso que ocorre também a extubação de várias pessoas. Quer dizer, esses índices altíssimos de óbito, de fatalidade, como aconteceu em Nova York lá atrás, é por falta de preparo de quem está entubando os pacientes. E aí você tem que regular os parâmetros do ventilador com parâmetros seguros. Então, quer dizer, e aí você pode ou não aumentar a fatalidade. Eu sou muito orgulhoso dos hospitais de ponta que eu trabalho, porque são pessoas extremamente bem preparadas e eu acho que temos as melhores estatísticas do mundo. A gente não perde para ninguém, mas infelizmente esses hospitais são uma minoria. Agora, eu acho que a gente pode proteger aqueles outros 98% se a gente observar com calma o tratamento ambulatorial que eu faço. Eu trato a grande maioria eu e vários colegas, eu não quero falar eu, parece que estou fazendo propaganda minha, não é isso. Eu e vários colegas, depois de um ano de observação, ninguém aqui está brincando. E outra coisa que as pessoas vejam que atrapalha muito são os fatos e a interpretação dos fatos. Infelizmente, talvez por uma tendência de vender mais, eu ia falar jornal do meu tempo, mas de vender mais a publicidade, de alcançar mais visualizações, eles colocam fatos, mas a interpretação dos fatos da mídia hoje são de pânico. Outro dia eu vi uma matéria de um estudo muito bem feito, diga-se de passagem, um estudo elegante, e o título da matéria é: as novas cepas podem escapar da imunidade. Não é isso que está lá. As novas cepas, elas têm mutações onde os anticorpos que a gente gerou com as vacinas se ligam e pode diminuir a eficácia de vacinas ou a eficácia de anticorpos neutralizantes. Só que o nosso sistema imunológico, ele é muito mais abrangente do que só a presença de anticorpos. Tanto é verdade, você conversa com as pessoas de Manaus e do Pará, quem está pegando de novo são os que nunca tinham pegos, é mais a classe média alta. Em Paraisópolis, a informação que eu tenho, isso precisa ser documentado, eu gostaria que quem tivesse, os números são baixos.
Outro dia eu recebi de uma pessoa que os números nas favelas, nas comunidades de baixa renda do Rio de Janeiro, também estão baixos. Eu não sei se isso é verdade, mas eu não estranharia, considerando que a maioria das pessoas pagou um preço alto lá atrás com vidas, infelizmente, mas se imunizaram. Eu mesmo fiz o seguinte teste, eu já soltei aqui um trabalho para vocês, mostrando que tinha um estudo do primo do coronavírus, que toda vez que a pessoa entrava em contato, ele produzia anticorpos à custa de célula de memória. Eu sou a prova viva disso. Eu peguei lá em abril, fui fazer, não tomei vacina, isso é uma opção minha, do que eu entendo de imunologia. Eu acho que as pessoas têm que tomar vacina, seguindo ou o CDC 3 meses, ou a Espanha 9 meses, mas eu tenho 90% de anticorpos neutralizantes. Por que isso? Porque isso é imunologia básica, eu tenho células de memória e eu estou com uma exposição constante, então eu constantemente produzo anticorpos. Os meus anticorpos não caíram depois de 3 meses. Mas isso é a memória do seu corpo, né? O seu corpo identifica aquilo e ele faz que é a célula de memória que você chama. E você também deve ter, que as pessoas que a gente tratou devem ter, porque isso é imunologia básica. Agora, você não pode bater um martelo com uma responsabilidade que vai durar 1 ano. Eu sei que eu estou protegido, que o objetivo dessa vacina é desenvolver esses anticorpos, e eu não sei quanto elas desenvolvem imunidade celular. Lembrando que, em relação à segurança das vacinas, lembrando que até agora tem o que eles falam e tem o que eu observo. Um monte de colegas meus foram vacinados e não observamos grandes efeitos colaterais, tanto com a de Oxford quanto a Coronavac. E tem alguns estudos mostrando que diminui sim, essa cepa diminui sim a eficácia, mas não quer dizer que a vacina não vai ser útil, porque ela pode causar doenças mais leves, o que diminui a fatalidade e a necessidade de hospitalização. O que eu quero dizer é que existem, depois de 1 ano, opções de tratamento que evitariam internação, que é o que acontece comigo, com a doutora Carliane, com o doutor Roberto Becker, com a doutora Vânia Brilhante e com a Michele Leão, que é uma gênia que está sempre estudando isso em vários locais do Brasil, que é na cidade de Porto Feliz, que é na cidade de Porto Seguro, que é na cidade de São Lourenço. E nós temos alguns oásis no Brasil. Vamos lá ver. Eu conversei com um colega que eu gosto muito, ele falou, mas eles escondem os dados. Eu não sei, o prefeito Castro eu sei que não, porque a gente visitou, a gente vê a população. Mas, se eles seguem o que eu faço, os meus dados, eu garanto, são auditáveis. Então, eu gostaria que as pessoas procurassem isso, porque isso é uma solução. Tentar uniformizar, mas acontece que você, às vezes, sugere um projeto, a pessoa vai lá para Manaus, começa a tentar colocar esse projeto para prevenir as fatalidades. Aí vem uma oposição, que eu não sei qual é o interesse, e impede de dar um remédio que é prescrito há mais de 40 anos. E eles esquecem do que se chama de efeito placebo, que é muito bem descrito, que o efeito placebo, que tem até os genes, os placebomas, que eles desencadeiam substâncias com propriedades terapêuticas, isso já é descrito. Então, quer dizer, não vejo porquê. Agora, por que não falam mal da vitamina D, que ela pode intoxicar em excesso, apesar de a gente saber que a vitamina D tem propriedades maravilhosas? Eu me acho estranho, antigamente não pegavam no pé da ivermectina, pegavam da cloroquina, eu até entendo, porque tinha uma questão política. E eu não estou aqui político, eu não estou aqui para aparecer, eu não estou aqui para ser sensacionalista. Eu estou cansado de ver gente que não tem acesso a um tratamento morrer porque está chegando tarde. Eu estou cansado de ver gente que não atende ninguém, lê o estudo e vem dar entrevista dizendo que o remédio não funciona. Isso é terrível, porque eu estou vendo que funciona. Eu via que o corticoide funcionava, teve que esperar o inglês avisar. Então, eu não sei se o remédio funciona, eu sei que o pacote, que o tratamento individual que eu faço, a gente tem resultados, tem muita gente que está assistindo, que está tratando com a minha equipe e que está recuperado sem precisar botar o pé no hospital. E eu tenho 10 ou 11, sei lá, desses 500 que eu vi aí, que precisou colocar o pé no hospital, mesmo tratando diretamente, mas eu estou dando alta. Então, quer dizer, não era para estar nessa situação. Agora, o lockdown de novo, aqui em São Paulo é inviável, não tem sentido você fazer um lockdown em São Paulo, numa cidade homogênea, onde você não controla as baladas. Quer ver o problema da clandestinidade?
que seja um cabeleireiro clandestino, eles relaxam, não tem aqueles cuidados. Que seja um restaurante clandestino, eles vão relaxar. Agora, quando está aberto, eles têm que seguir as leis. E essas leis de higienização, você sai de casa, você areja, não tem sentido. E se quebrar tudo, não vai ter dinheiro para construir estrutura de hospital, para comprar remédio. Então vamos olhar o contexto como um todo, nós estamos falando de vidas. São vidas que estão indo embora, e se você pesar na balança, ficar focando só nisso, você esquece, por exemplo, a minha irmã, que ficou lá isolada, numa cidade isolada, ela mora nos Estados Unidos, ela foi diagnosticada com câncer, que ela não fez o check-up dela. Ela vai ficar boa, porque eu já vi qual é, vai responder o tratamento. Tem muita gente morrendo que não está sendo contabilizado. Cadê a dengue? Então, gente, não estou entendendo qual é o propósito disso. Eu vim aqui como médico e os meus colegas para ajudar a salvar. Eu estou me desdobrando, cheguei às 4 horas da manhã, mas eu estou cansado de falar desde março que tem tratamento, e estou cansado dessa briguinha, de joguinho de interesses, esquecem o paciente, fica lá na porta dos fundos morrendo. Então, eu não estou dizendo que você que não gosta do medicamento precisa dar. Eu só estou dizendo que você precisa colher o seu medicamento, o seu paciente, desde o começo e dividir e olhar de perto. Tem paciente que eu não posso dar o remédio A, B ou C, mas eu olho ele de perto. Primeiro sinal de inflamação no pulmão, seja 5, 10%, mesmo sabendo que existe a chance de melhorar sozinho, eu suprimo a resposta imunológica e não estou sozinho nesse raciocínio. Então, é isso que a gente queria falar. Eu acho que a soberania do médico é importante. Eu acho que nós temos que ter humildade de olhar por que o remédio do outro está funcionando, por que as outras cidades têm um resultado melhor. Eu acho que juiz é para dar veredito, juiz não é para se meter na soberania do médico em comum acordo com o paciente. Em relação, se você não está causando malefício, parem de pegar no pé. E vocês também que não criticam quem não acredita, parem de criticar. Vamos colocar o paciente em primeiro lugar. Porque o que mais mata é o tratamento tardio. Medicina não se trata com kit, se trata com olho no olho, anamnese, paixão e carinho e remédio. Um remédio sem médico, com carinho, não funciona. Vamos atrás das cidades modelos, vamos parar de achar que aqui não é o berço do conhecimento, porque eu estou com um medicamento que eu estou com resultados excelentes e foi por observação, e eu acho que nós somos as primeiras pessoas a darem aqui no mundo com resultados brilhantes. Tem pacientes que estão me assistindo agora que sentiram na pele o efeito desse medicamento, não tem reinfecção com magnitude para causar colapso ou fatalidade. A nova cepa é mais agressiva, porque antes eu tratava todo mundo em casa, agora eu só consigo tratar 96%, 97% em casa. E só para você ter uma ideia, o peso de balada clandestina, do dia 1º ao 23 de março eu atendi 489. No outro mês eu atendi só 87, para você ter uma ideia. As vacinas ainda são experimentais, mas têm se mostrado seguras, e se elas impedirem internação e fatalidade, já está mais do que suficiente. A imunidade adquirida pela doença, ela é potente demais, inclusive com a cepa P1, tá certo? E temos que entender o propósito do lockdown. Deixar a cidade fechada achando que vai diminuir o caso vai diminuir com a cidade aberta ou com a cidade fechada, porque a epidemia tem começo, meio e fim. A diferença é o preço altíssimo que você paga com vidas, porque numa hora vai acabar, como acabou nas comunidades pobres lá atrás, e como em Manaus não teve a segunda onda forte nas classes mais baixas. Eu conversei direto com o secretário de saúde de lá. Bom, então, eu quero, Zé Barros, eu estou sem tempo. Eu acho que você falou tudo aí agora nesse final, você concluiu aí nesse final. Eu queria agradecer o papo que você teve aqui com a gente. Obrigado por ter atendido. Valeu, você deve estar trabalhando aí, sim, tá, desde as 4 da manhã que você está falando. Obrigado aí pelo papo mais uma vez aqui com os ouvintes da Jovem Pan. Última coisa, Emílio, 5 segundos. Claro. Eu acho que vale a pena, as pessoas estão em pânico porque fizeram uma lavagem cerebral e o pânico está demais. Então eu fiquei discutindo assim outro dia, meia hora com meu irmão, o psicólogo, doutor